Oi, boa noite. Agora sim? Então vamos lá. Boa noite a todos. Iniciamos nosso webinário da disciplina de Fundamentos de Administração Financeira. Meu nome é Rodrigo Emiliano, professor formador dessa disciplina e acompanhei vocês durante esta oferta. Estará comigo nessa discussão a professora Luciene, do Polo Avançado de Pirapora. Fiz a gravação de um vídeo com explicações do nosso caderno didático e de dúvidas que surgiram durante a disciplina. Incluí também a correção dos fóruns 1 e 2 e da avaliatória, que solicitava a vocês que criassem um simples plano de carreira, pensando em sua vida profissional futura. Peço que assistam ao vídeo com muita atenção e digitem suas dúvidas no chat pelo YouTube. Prometo responder a todas, mesmo com o fim do webinário. Aproveitem esta aula especial e tenham uma boa noite. Sejam bem-vindos, cursistas e mediadores, ao nosso vídeo inicial deste webinário do curso de assistente financeiro. Sou o professor formador Rodrigo Emiliano, gestor público, e acompanhei vocês na disciplina Fundamentos de Administração Financeira desta oferta do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Não seria ótimo se as milhares de micro e pequenas empresas abertas no Brasil em 2020 dessem certo? Se todos os empreendedores entendessem a importância e investissem em gestão empresarial, administração financeira, planejamento e capacitação para não fecharem as portas nos próximos 2 anos, como a administração financeira ajuda a manter este cenário exatamente? A atividade financeira visa maximizar o lucro e garantir a sobrevivência das empresas por meio da gestão correta das finanças e das decisões baseadas em dados contábeis. Ou seja, o profissional da área não trabalha com opiniões. Ele decide as melhores ações após analisar cuidadosamente a saúde financeira da empresa, consultando documentos contábeis, dados internos do negócio e informações relevantes sobre o mercado. Em outras palavras, é um profissional que garante que as finanças sejam um combustível para a expansão empresarial e não para o fechamento do negócio. A administração financeira é uma ferramenta utilizada para controlar, da forma mais eficaz possível, a concessão de crédito para clientes, planejamento, análise de investimentos e, de meios mais viáveis, a obtenção de recursos para financiar operações e atividades da empresa, visando sempre o desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, desperdícios, observando os melhores caminhos para a condição financeira da empresa. A administração financeira pode ser considerada o sangue ou combustível da empresa, que possibilita o funcionamento de forma correta, sistêmica e sinérgica, passando o oxigênio para os outros setores. Todas as atividades empresariais envolvem recursos e, portanto, devem ser conduzidas para a obtenção de lucro. As atividades do porte financeiro têm como base de estudo os dados retirados do balanço patrimonial, principalmente do fluxo de caixa, já que é daí que se percebe a quantia real de seu disponível circulante para financiamentos e novas atividades. No próximo slide, farei uma revisão de balanço patrimonial e de fluxo de caixa, assuntos de nosso webinário anterior da disciplina de rotinas financeiras. São atribuições do administrador financeiro. Análise, planejamento e controle financeiro. Baseia-se em coordenar as atividades e avaliar a condição financeira da empresa,
por meio de relatórios financeiros elaborados a partir dos dados contábeis de resultado, analisar a capacidade de produção, tomar decisões estratégicas com relação ao rumo da empresa, buscando sempre alavancar suas operações, verificar não somente as contas de resultado por competência, mas a situação do fluxo de caixa, desenvolver e implementar medidas e projetos com vistas ao crescimento para se obter retorno financeiro. Tomada de decisões de investimento. Consiste na decisão da aplicação dos recursos financeiros em ativos correntes e não correntes. O administrador financeiro estuda a situação na busca de níveis desejáveis de ativos, determina quais ativos devem ser adquiridos e quando os mesmos devem ser substituídos ou liquidados. Observa e decide quando investir, como e quanto e se valerá a pena adquirir um bem ou direito. E sempre evita desperdícios e gastos desnecessários ou de riscos irremediáveis e até mesmo a imobilização dos recursos correntes. Na tomada de decisões de investimento, diz respeito à captação de recursos diversos para o financiamento dos ativos correntes e não correntes, no que tange às atividades e operações da empresa. O administrador financeiro pesquisa fontes de financiamentos confiáveis e viáveis, com ênfase no equilíbrio entre juros, benefícios e formas de pagamento. É bem verdade que muitas dessas decisões são feitas ante a necessidade, a fim de se ter segurança e respaldo para decisões como essas. Revisando o nosso primeiro termo, vamos ao fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro. Por meio dela, podemos visualizar todas as entradas e saídas, tendo uma visão completa do dinheiro. O fluxo de caixa não é o que a empresa tem no caixa, não se confunda assim. O fluxo de caixa é a noção exata do que a empresa está gastando ou ganhando em cada área de atuação. O detalhamento das planilhas deve ser sempre alto, pois menosprezar valores baixos ou ciclos de recebimento pode criar verdadeiros rombos no caixa, impossíveis de serem encontrados, podendo até mesmo causar a falência da empresa. Alguns pontos importantes para os administradores. Elabore um modelo de organização dos dados financeiros. Crie categorias das receitas, despesas e dos custos da empresa. Elabore uma demonstração do fluxo de caixa. Contemple as atividades operacionais, os investimentos, entradas e saídas. Promova, com a análise do fluxo de caixa, a redução de custos da empresa. Olhe para a imagem que ilustra esse slide. A água que entra no fluxo acaba esvaindo-se pelos buracos na caixa, que são as despesas, salários e as contas. Uma boa análise do fluxo de caixa resulta no corte de despesas e a uma condição financeira mais sólida do ponto de vista das despesas. Reserve recursos para determinados períodos de dificuldades quando as receitas caem. Compare e concilie seus dados internos com os dados da sua conta bancária. Programas de computador atualmente fazem isso de forma muito simples. Controle os recebimentos e pagamentos parcelados. Este controle deve ser rígido. O fluxo de caixa deve estar ajustado para que sua empresa consiga suportar pagamentos a médio e a longo prazo. Caso contrário, se tornará um mau negócio esperar pagamentos futuros. E lembre-se que seus parceiros e clientes especiais devem ter tratamento diferenciado. Oferecer condição especial de pagamento aos maiores volumes de compras compensa o investimento de ter os descontos oferecidos. Mas, para isso, tenha em mãos os indicativos para saber o que você pode e o que você não pode fazer. Vamos agora a um passo a passo simplificado de como criar o seu fluxo de caixa. O primeiro passo é registrar as suas movimentações financeiras. Todos os valores recebidos e gastos pela empresa devem ser anotados. Isso parece trivial, mas muitas empresas deixam de lado este conselho.
E quando falo de todos os valores, falo daquele R$ 1 gasto no cafezinho até a tarifa bancária de centavos. Tudo deve ser registrado. O segundo passo é categorizar suas despesas e receitas corretamente. Depois que você aprendeu que cada centavo que entra e sai deve ser registrado, é importante categorizar esses valores para tornar tudo mais simples. Saber em qual categoria cada despesa e receita se encaixa facilita o direcionamento do administrador. Por exemplo, os valores de saída podem ser classificados em fornecedores, despesas operacionais, como luz, água e telefone, e os valores de entrada podem ser classificados como venda direta, quitação de dívida, rendimentos. Uma observação quanto a este passo. Vale lembrar que não existe fórmula exata para categorização de receitas e despesas. Cada empresa tem as suas necessidades específicas e, por essa razão, não há um modelo perfeito nesse sentido. Mas tenha em mente o seguinte pensamento: quanto mais detalhado for o registro, mais fácil será a análise dos dados. E depois de anotar e categorizar, a criação do fluxo de caixa permite que o gestor planeje e faça suas projeções com relação aos seus gastos e recebimentos. Esta análise, como já foi dita, é importante para que a empresa possa se preparar para meses mais rentáveis e meses menos rentáveis, sem comprometer a saúde financeira da empresa. Finalizando a revisão do fluxo de caixa, gostaria de assistir com vocês um pequeno vídeo do Sebrae Minas sobre o nosso tema. O fluxo de caixa é uma ferramenta simples que apresenta as entradas e saídas de dinheiro de um negócio. Com ele, é possível propor estratégias para os prazos de pagamentos e recebimentos e avaliar se a empresa terá recursos para pagar seus compromissos nas datas certas. Os 4 itens principais de um fluxo de caixa são: saldo inicial, que é a quantia disponível no início do período; as receitas ou entradas, ou seja, o dinheiro recebido com a venda de produtos e serviços, empréstimos, etc. As despesas ou saídas, isto é, o dinheiro gasto com compras, salários, parcelas de financiamento, etc. E o saldo de caixa final, que é o dinheiro disponível no fim do período, ou seja, a diferença entre as saídas e o saldo inicial somado às entradas. O fluxo de caixa pode ser semanal, quinzenal ou mensal e deve ser atualizado sempre. E agora, conhecendo suas partes, como montar um fluxo de caixa? Para construir o fluxo de caixa, elabore uma planilha e separe as receitas e gastos em grupos, criando uma espécie de plano de contas. Na planilha, inclua as previsões de receitas e gastos, inclusive os parcelados. E cuide para que os recebimentos e pagamentos sejam lançados nos meses em que serão realizados. Registre todas as despesas fixas, por exemplo, aluguel e salários. Calcule os custos variáveis, como impostos, matérias-primas, mercadorias e comissões, que são proporcionais às vendas ou à produção, com base na previsão de vendas. Finalmente, apure a diferença entre os recebimentos e os pagamentos para ter a previsão do saldo de caixa. Mas e se o fluxo de caixa ficar negativo? Reduza o excesso de vendas a prazo e com prazos longos, e também atrasos ou inadimplência dos clientes. Busque o equilíbrio entre preços e custos. Renegocie com os fornecedores e evite comprar sem critério. Crie produtos ou serviços que reduzam a sazonalidade que ocorre, por exemplo, em decorrência de datas comemorativas ou do clima. Diminua os estoques através de promoções e venda equipamentos ociosos. Antecipe as receitas oferecendo descontos para pagamentos à vista ou pedindo uma entrada. Busque empréstimos de longo prazo com taxas e juros menores. Havendo previsão de saldo positivo, avalie se é possível investir no negócio, aumentar os prazos das vendas, distribuir lucros ou aplicar as sobras no mercado financeiro. O fluxo de caixa, além de controlar receitas e gastos, também sinaliza o quanto de capital de giro a empresa vai precisar. O capital de giro é o volume de recursos financeiros necessários para o funcionamento da empresa e inclui dinheiro em caixa e bancos, aplicações financeiras em curto prazo, estoques de matérias-primas,
produtos acabados e mercadorias que se transformam em dinheiro após a venda. Contas a receber que estarão disponíveis quando os clientes pagarem as vendas a prazo. Para diminuir a necessidade de capital de giro, evite compras à vista, negocie prazos e pague fornecedores em dia para não incorrer em multas e juros. Determine valores mínimos e máximos para as vendas a prazo. Não conceda prazos muito longos e selecione para qual cliente conceder crédito. Mantenha um sistema de cobrança eficiente. Ajuste o estoque ao giro dos produtos, mantendo o nível mínimo necessário para não empatar o dinheiro, mas ao mesmo tempo evitando perda de vendas por falta do produto. Controle as retiradas dos sócios e faça previsões para gastos como férias, 13º salário, IPVA, seguros, etc. O orçamento empresarial é outra ferramenta de gestão que, se combinado ao fluxo de caixa, possibilita estabelecer metas e avaliar o desempenho do negócio. Envolve as atividades de vendas, produção, compras, estoques e o administrativo, e é a partir dele que a empresa prevê os recursos de que irá precisar. O planejamento orçamentário deve ser anual, com revisões trimestrais para ajuste de rota. Para elaborar o orçamento, levante e traduza as receitas e despesas em números. Com os dados em mãos, analise onde é possível cortar gastos, priorizar investimentos e ajustar as metas de vendas. Depois, coloque em prática e acompanhe os resultados. Lembre-se que organizar as finanças é um passo importante para o crescimento da empresa. Bom, o balanço patrimonial, outro tema que nós vamos revisar, já que foi trabalhado mesmo no nosso webinário de rotinas financeiras, é um relatório contábil que tem por objetivo avaliar a situação patrimonial e financeira de um negócio em um determinado período de tempo, geralmente em 12 meses. Sem esse registro, não há maneira de saber se a empresa está indo bem ou não. Diferente de outros relatórios que fazem parte da área financeira da empresa, o balanço patrimonial procura visualizar a empresa e seus bens como um todo. Para a administração financeira, o balanço patrimonial é um dos documentos mais importantes. Representado pela sigla BP, ou também chamado de balanço contábil, o balanço patrimonial é a principal demonstração financeira de uma empresa. Este registro apresenta todos os bens, investimentos e fontes de recurso. É uma análise sincera da saúde financeira do seu negócio, detectando se ele está no momento ideal para inovar e investir, ou pisar no freio e cortar gastos. O BP é como uma grande foto da área financeira do seu negócio em um determinado momento. É o que você precisa para analisar o comportamento do dinheiro em sua empresa e entender o que ela precisa naquele momento. A principal missão do balanço patrimonial é entender de onde vem e para onde vão os recursos financeiros recebidos pela empresa. Assim, o gestor pode tomar decisões em que torne esta movimentação cada vez mais benéfica ao crescimento do negócio. O balanço patrimonial, como o nome sugere, é uma espécie de balança. De um lado, os bens e direitos da empresa e de outro, as obrigações. E tal qual uma balança, o equilíbrio é o resultado da visão patrimonial. Isso significa que o total de ativos será sempre igual ao total de passivos. Encerrando a revisão destes dois termos, gostaria de passar para vocês uma pequena animação sobre o balanço patrimonial, vídeo também disponível no YouTube. O balanço patrimonial é um documento contábil exigido pela lei que demonstra a saúde financeira e econômica da empresa. Dentro dele, há uma separação entre ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo é composto por bens e direitos da empresa em uma determinada data, como dinheiros, imóveis e escritório. Já o passivo é a posição das obrigações com terceiros, como salários, tributos, mútuo conversível, entre outros. E o patrimônio líquido representa o valor do capital social,
lucros e prejuízos acumulados do exercício. Também é utilizado para analisar quanto uma empresa vale. O ativo se divide em circulante e não circulante. O ativo circulante são os direitos de curto prazo disponíveis para a empresa utilizar a qualquer momento. E o ativo não circulante são os bens e direitos de difícil realização no curto prazo. Observe alguns exemplos. O dinheiro em espécie da empresa está no ativo circulante em caixa. O dinheiro no banco ou em aplicação está no ativo circulante em banco. O valor de títulos a receber de clientes está no ativo circulante em clientes a receber. O pagamento a um fornecedor que ainda não emitiu nota está no ativo circulante em adiantamento a fornecedores. O valor de investimento em outras empresas está no ativo não circulante em participações societárias. O valor da compra de móveis de escritório está no ativo não circulante em imobilizado, móveis e utensílios. O passivo também se divide em circulante e não circulante. O passivo circulante são deveres e obrigações de curto prazo que a empresa deverá pagar a qualquer momento. O passivo não circulante são deveres e obrigações de difícil realização no curto prazo. Observe alguns exemplos. Os salários dos funcionários estão no passivo circulante, em salários a pagar. A conta da energia elétrica está no passivo circulante, em contas a pagar. Os tributos sobre as vendas estão no passivo circulante, em impostos e contribuições a pagar. O mútuo conversível está no passivo não circulante, em empréstimos e financiamentos. O patrimônio líquido é o registro do capital social e dos lucros e dos prejuízos. Observe alguns exemplos. O dinheiro que a empresa investiu está no patrimônio líquido, no capital social. O lucro do ano está no patrimônio líquido, em lucros e prejuízos. Portanto, o balanço patrimonial de nosso exemplo fica assim. Perceba que o ativo é igual à soma do passivo e do patrimônio líquido. Assim, resumindo, o balanço é a forma filtrada de representação das operações de uma empresa e serve para diagnosticá-la. No nosso caderno didático, na unidade 2, foram abordadas algumas noções de gestão de empresas. Gostaria aqui, nos próximos slides, de falar um pouco sobre essas noções. Falaremos sobre o departamento pessoal, administração financeira e orçamentária, contabilidade, produção e custos, matemática financeira e noções de informática. Como é um dos assuntos de nosso caderno didático, mesmo vocês já tendo essas matérias, ou já conhecendo sobre o assunto, eu gostaria de, assim mesmo, revisar com vocês. O melhor do Brasil é o brasileiro. E vocês, acadêmicos do curso de assistente financeiro pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, têm a chance de mostrar ao mundo corporativo o quanto são criativos, possuem iniciativa e trabalham duro atrás da sua realização profissional. Mas no mundo corporativo, muito trabalho duro é necessário, mas não basta para ter sucesso em qualquer negócio. Pesquisas indicam que 1 em cada 4 empresas criadas no Brasil acabam fechando as portas antes de completarem 2 anos de funcionamento. Sabe por que isso acontece? Muitos negócios sucumbem por não investirem em uma estrutura contábil e fiscal. Mas o que é administração financeira? A administração financeira é um campo de estudo teórico e prático que objetiva essencialmente assegurar um melhor e mais eficiente processo empresarial de captação, financiamento e alocação, investimento de recursos de capital. Neste contexto, a administração financeira envolve-se tanto com o problema da escassez de recursos, quanto com a realidade operacional e prática da gestão financeira das empresas, assumindo uma definição de maior amplitude. Fundamentalmente, a administração financeira está voltada para a criação de riquezas e a orientação básica das decisões financeiras das empresas, que segue o objetivo principal, que é a maximização da riqueza de seus proprietários. É importante, pois a empresa deve estar alinhada às leis e regulamentos vigentes, evitando que seja autuada e que tenha que pagar pesadas multas.
Outra grande vantagem é a organização dos documentos e das finanças do negócio. Todas as empresas brasileiras têm a obrigação de pagar seus tributos. Além de impostos como imposto de renda, ICMS ou ISS, a empresa também tem a obrigação de recolher taxas e contribuições, principalmente quando utiliza-se de serviços públicos, como alvará de funcionamento, taxa de incêndio, coleta de lixo, etc. E existem as contribuições principalmente para o INSS e a contribuição social sobre o lucro líquido da empresa. Muitos administradores não sabem que, além de pagar suas obrigações, estão submetidos também a uma série de outros deveres. A lei obriga que a empresa mantenha livros contábeis e fiscais atualizados, sem rasura, bem como prestar declarações de bens, rendas, etc. A desobediência a essas determinações coloca o estabelecimento em situação de risco fiscal, que pode ser revertida em multas ou até processos contra seus administradores. Mas você já se perguntou o que é gestão de empresas? Tem certeza que as práticas que sua empresa adota são as mais eficientes para o negócio ou para o seu crescimento? A gestão de empresas é um processo baseado em estratégias e ações que conduzem a empresa a medir resultados, mensurar seus problemas, evitar as falhas e corrigir os erros. Em um mercado competitivo, as empresas que adotam um sistema de gestão de empresas garantem processos mais eficazes e conquistam melhores resultados. A maioria dos gestores sonham com um planejamento perfeito, mas não adotam este caminho para gerir seu negócio de maneira organizada. A gestão de empresas precisa considerar cada parte da empresa como aspecto ligado ao seu sucesso ou ao seu fracasso, e por isso estão intimamente ligados. Conhecer o departamento de pessoal, saber como se procede a administração financeira e orçamentária, conhecer os princípios contábeis, como calculamos os processos de produção e custos, as noções básicas da matemática financeira e uma pincelada de informática acaba por dar ao gestor uma visão ampla do seu negócio, sabendo lidar com as dificuldades e potencializando os resultados, aumentando o desempenho de seus colaboradores. O departamento de pessoal está ligado à unidade de execução vinculada ao departamento de recursos humanos, o famoso RH. É o setor da empresa que faz a gestão dos funcionários, gerencia folha de pagamento, férias, benefícios, atestados e marcação de ponto. É encarregado também das questões burocráticas relacionadas aos colaboradores, garantindo a correta emissão e gerenciamento de documentos. É basicamente composta de 3 setores: admissão, compensação e desligamento. O setor de admissão cuida da entrada do funcionário na empresa, da legislação, documentação e critérios para admissão. O setor de compensação cuida do controle de frequência, pagamento dos salários, benefícios e do recolhimento dos impostos e obrigações legais. E, por fim, o setor de desligamento cuida do processo de saída do colaborador, quitação do contrato de trabalho, documentação, entre outros. Gerenciar uma empresa é um verdadeiro desafio. Fazer a gestão dos colaboradores, controlar o ponto, arquivar toda a documentação e garantir que todas as normas trabalhistas estejam sendo cumpridas não é fácil. E para cuidar disso, o departamento de pessoal coloca a mão na papelada. Como faz parte da estrutura organizacional da empresa, precisa ser gerido com precisão e seriedade. Não se pode negligenciar a legislação e empurrar com a barriga, ou o gestor e funcionário terão graves problemas jurídicos. Finalmente, é o setor que gerencia todo o quadro de pessoal, desde a admissão, passando pela remuneração, assiduidade, pontualidade até a demissão. Explora também a rotatividade, controle, entrada e saída de funcionários, faltas e a ausência dos colaboradores. No primeiro item, temos a observância à documentação. Quando o candidato é contratado, existe uma documentação que deve ser emitida e recebida, processamento dos contratos, controle de ponto,
Isso é realizado desde a admissão até a rescisão. No número 2, o departamento de pessoal acompanha o cumprimento da jornada, horas extras, adicionais noturnos ou bancos de hora, por exemplo. Na terceira observação, temos a folha de pagamento. Inclui o salário, benefícios, cálculo do 13º, recolhimento de taxas, imposto de renda, contribuição sindical, INSS e FGTS. É função do DP garantir que esses cálculos sejam feitos corretamente. No número 4, temos a gestão de licenças e férias. O DP realiza os registros necessários relativos às licenças, atestados, afastamentos e acidentes de trabalho, integrando-os ao pagamento ou ao contato com os órgãos públicos. Mas qual a importância do departamento de pessoal em uma empresa? É ele, o DP, o principal responsável para que as leis trabalhistas sejam cumpridas, evitando despesas desnecessárias, ou seja, evitando processos trabalhistas para a empresa. Bom, quanto à administração financeira, seu principal objetivo é administrar os recursos financeiros. Isso quer dizer que, frente ao capital investidor na empresa, queremos o maior rendimento com o maior retorno possível. A maximização da riqueza consiste em selecionar investimentos para a melhor compensação entre risco e retorno. O colaborador que realiza o papel de administrador financeiro em uma empresa deve preocupar-se com 3 tipos básicos de questão: a análise, planejamento e controle, ou seja, coordenar, monitorar e avaliar as atividades da empresa, participando das decisões estratégicas. Decisões de financiamentos, ou seja, é decisão do administrador a captação de financiamentos que a empresa destinará para investimentos, seja a curto ou a longo prazo. E, finalmente, as decisões de investimentos, nas quais o administrador se preocupará com a relação entre o risco e o retorno dos capitais aplicados pela empresa. Mas qual o conceito de risco e retorno? O risco pressupõe as chances de que o administrador tenha em perder ou ganhar dinheiro com os valores investidos pela empresa. O retorno, por sua vez, diz respeito à rentabilidade. Qual a expectativa de obter lucro com seus investimentos? Muitas vezes o risco e o retorno aumentam de mão dada. À medida que um aumenta, o outro segue na mesma proporção. Ou seja, quanto mais riscos, maiores as chances de ganhar. Mas o administrador financeiro deve sempre buscar o equilíbrio. Os investimentos não devem ser arriscados de forma deliberada, sem as devidas análises. No caderno didático, temos alguns conceitos importantes que eu gostaria de ponderar e explicar de maneira mais simples. O ciclo operacional é, resumidamente, o ciclo da matéria-prima, ou seja, inicia-se com a compra da matéria e termina quando a empresa recebe pela venda. A matéria-prima entra e sai. O ciclo financeiro é o ciclo do dinheiro. Inicia-se com o pagamento da matéria-prima e termina com o recebimento pela venda. Ou seja, o dinheiro sai para a aquisição de um insumo e entra quando o produto é vendido. Já o ciclo financeiro é o ciclo do produto. Começa quando a empresa compra a matéria-prima, ou seja, a adquire, o insumo entra e termina quando ocorre a venda, ou seja, o produto sai. O período de compras a receber é o intervalo entre a venda do produto e seu efetivo pagamento, o seu recebimento e entrada no caixa. O período de contas a pagar é o período entre o recebimento da matéria-prima, de sua entrada no estoque, até o seu pagamento, a quitação junto ao fornecedor. E o estoque, dentro de uma empresa, é representado pelos materiais, suprimentos e produtos finais ou inacabados, que estão em posse da empresa. A função do estoque é otimizar o investimento, aumentando o uso eficiente dos meios internos e minimizando a necessidade de capital investido.
A caixa é a conta em contabilidade que registra os valores dos recursos imediatamente disponíveis para a empresa efetuar pagamentos. Pertence ao ativo circulante, ou seja, é o que a empresa tem disponível em saldos em banco, numerários em trânsito, aplicações financeiras, fundos de investimentos, título público, entre outros. O capital social é a conta contábil usada para registrar o valor investido na empresa pelos acionistas ou sócios. Geralmente, o capital social é integralizado no momento da construção da empresa. É a quantia bruta que é investida para iniciar as atividades, considerando o tempo em que ela não vai gerar lucro para se sustentar. É usado para comprar investimentos, acessórios, contratar serviços, ferramentas, adquirir computadores, carros, etc. Tudo que for relacionado ao negócio. Já o gasto é um sacrifício que a empresa tem que arcar para atingir os seus objetivos. Assim, o gasto pode ser a obtenção direta de um produto, de um serviço, ou usado para a aquisição de um bem ou de outro serviço. São valores dispendidos com compras como mercadorias, matérias-primas, combustíveis, eletricidade, material de escritório, utensílios, ou com serviços como comunicações, seguros, rendas, aluguéis, honorários, entre outras categorias de gastos. A despesa, em termos contábeis, é o que a empresa gasta para obter receita. Não são despesas o que a empresa utiliza para a transformação ou produção dos bens ou produtos. Desta maneira, podemos pensar na despesa como os valores gastos com a estrutura administrativa e ou comercial da empresa. Por exemplo, aluguel, salários, telefone, propaganda, impostos, comissões, etc. E finalizando este slide, o custo, que é o gasto que a empresa realiza até tornar seu produto pronto para ser comercializado, seja fabricando ou revendendo. Como exemplos de custos, tem uma matéria-prima, energia consumida, água, mão de obra, etc. E encerrando a administração financeira e orçamentária, temos desembolso e índice de liquidez. Como desembolso, podemos entender como o pagamento do gasto. Por exemplo, quando uma empresa compra uma máquina no dia 1º, isto é um gasto, mas é quitado no dia 20. Assim, quando você paga a máquina, você faz um desembolso. E por índice de liquidez, entendemos a capacidade da empresa em pagar suas obrigações. É de grande importância para a administração e para a continuidade de uma empresa os seus índices de liquidez das dívidas e dos direitos a curto prazo. Bom, cursista, agora falaremos um pouco sobre a contabilidade. A contabilidade é a ciência aplicada que estuda o patrimônio das entidades, seus fenômenos, suas variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e suas consequências na dinâmica financeira. Na aplicação da contabilidade, utilizamos as técnicas contábeis. Dentre as principais, é citado pelo caderno didático a escrituração, demonstração contábil, auditoria e análise. A escrituração é o ato de se fazer o registro cronológico dos fatos e atos, com base nos documentos e que sempre possa ser comprovado. As demonstrações contábeis consistem na apresentação dos registros efetuados de forma condensada, apresentando os resultados da empresa em um determinado período. A auditoria é a técnica que valida a exatidão dos registros, é a conferência dos documentos. E a análise faz a interpretação dos dados, garantindo que os administradores possam utilizá-los, já que muitas vezes a linguagem contábil não é facilmente entendida. Já o patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica, uma empresa. Os bens e os direitos, chamados de ativo, referem-se a tudo aquilo que a empresa tem. Já as obrigações, chamado de passivo, é o que ela deve. Mas em contabilidade, os bens, direitos e as obrigações são somente aqueles que podem ser avaliados em moeda.
Os bens podem ser classificados em móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis. Os móveis são os que podem ser deslocados de um local para o outro, exemplos, veículos e máquinas. Os imóveis são aqueles que não poderão ser deslocados, por exemplo, os imóveis e os terrenos que a empresa possui. Os bens tangíveis podem ser tocados ou existem fisicamente, como o estoque e as máquinas, e os intangíveis não existem fisicamente, como as marcas, patentes e direitos autorais. Os direitos são os valores que a empresa tem a receber de terceiros que tenham vindo, por exemplo, de transações comerciais, vendas a prazo, aplicações, duplicatas, etc. E como já foi dito, as obrigações é o valor que se tem a pagar a terceiros, são salários, financiamentos e duplicados. Provavelmente você também já tem ouvido falar em patrimônio líquido. Ele é calculado somando-se os bens e direitos e subtraindo-se as obrigações conforme mostro na fórmula. O patrimônio líquido é tudo aquilo que o empreendedor e seus acionistas possuem na empresa e que lhe é devido por esta pessoa jurídica aos seus proprietários. Ou seja, são os valores investidos pelos proprietários para que a empresa pudesse existir e seu retorno como investimento. Ou podemos dizer, resumidamente, que o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Se o ativo for maior, temos uma situação líquida positiva. Se for igual, a situação é nula. Mas se o passivo for maior, temos uma situação líquida negativa. A teoria da produção, a teoria dos custos e a teoria dos rendimentos constituem um conceito criado por um economista britânico em 1937. Nesta teoria, as empresas produzem conforme a expectativa de demanda do mercado e a oferta é ajustada por aqueles que estão dispostos a consumir. Esta é a teoria da firma ou teoria de empresas. Como nosso foco é só a produção e os custos, vamos às explicações. A teoria da produção, como o próprio nome diz, permite a uma empresa determinar qual a quantidade ideal a ser produzida. Todos nós entendemos o quanto é danoso a uma empresa se ela produz mais do que é consumido, ou se ela produz menos, causando falta de produtos no mercado. Para se determinar as possibilidades técnicas de produção eficiente, sem desperdício, calculamos os fatores de produção fixos e variáveis. Os fatores fixos são aqueles que permanecem inalterados, seja qual for a quantidade de produtos ou serviços produzidos pela empresa. Podemos citar o aluguel, maquinário, que existe independente da quantidade ofertada. Já os valores variáveis mudam de acordo com a produção. Como exemplos, temos a matéria-prima, mão de obra, insumos, água, luz, etc. Uma observação importante. O objetivo de toda empresa é a maximização da sua atividade produtiva, otimizando a produção, diminuindo os custos e, por consequência, aumentando os lucros. Então, minha última observação é essa. Para calcularmos o lucro total, LT, de uma empresa, devemos calcular o RT, receita total de vendas, e diminuir o CT, custo total de produção. A matemática financeira é a área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo, ou seja, como se comporta o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Sendo uma área aplicada à matemática, estuda as diversas operações ligadas ao dia a dia das pessoas. Por este motivo, conhecer suas aplicações é fundamental. Como exemplo dessas aplicações, podemos citar as aplicações financeiras, empréstimos, renegociação de dívidas ou mesmo tarefas simples, como calcular o valor de um desconto num determinado produto. Como conceitos básicos da matemática financeira, temos juro, representa o valor obtido pela remuneração de um capital. Ele pode ser obtido pelo retorno de uma aplicação ou ainda pela diferença entre o valor à vista e o a prazo em uma venda, por exemplo. Os juros podem ser ainda simples e compostos. Os juros simples são calculados sobre o capital no início da transação. Assim, todos os juros são sempre iguais em todos os períodos.
Já os juros compostos é o regime no qual o juro incide sobre o montante do período anterior, gerando um novo período, e depois calculado no segundo momento sobre o montante novo, ou seja, é o chamado juros sobre juros. Vamos a alguns exemplos. Digamos que uma pessoa contraiu um empréstimo a juros simples de R$1.000 com taxa anual de 10% e pagaria o montante em 3 anos. Teríamos R$100 de juros ao ano, somando-se R$300 ao final dos 3 anos, e o valor a ser pago seria de R$1.300. Já no regime de capitalização composto, aceitando-se as mesmas condições, empréstimo de R$1.000 a 10% ao ano e o pagamento em 3 anos, os juros seriam calculados ano a ano, aumentando o montante, que no primeiro ano seria de R$1.000, no segundo ano já estaria em R$1.210 e no terceiro ano, no ano em que seria pago, já estaria em R$1.331. Mas vamos a outros conceitos. Capital representa o valor do dinheiro no momento atual. É o valor que pode ser investido, endividado ou emprestado. O montante é o valor futuro, ou seja, é o capital acrescido de juros. É dado pela fórmula simples, M é igual a C mais J. O desconto é o valor do abatimento de uma dívida que é paga antecipadamente. Ela pode ser dividida em desconto simples e composto. No desconto simples, o juros abatido é calculado sobre todo o montante. Já no composto, os juros é calculado sobre cada período, aumentando o desconto. A vida de uma empresa hoje depende muito da eficiência da informatização de seus processos. Todos os dias temos novidades e inovações que facilitam e auxiliam o dia a dia dos negócios. A informática está literalmente na palma de nossas mãos e a gestão de dados e de processos está cada vez mais simples por conta das facilidades oferecidas pela tecnologia. Por meio da informática, foram quebradas as barreiras do espaço físico, expandindo o campo de atuação dos negócios. Assim, como existem centenas de ferramentas úteis aos negócios, conhecer as estruturas básicas relacionadas à informática nos coloca a par dos equipamentos que temos, nos torna melhores compradores e usuários. A primeira conceituação que devemos fazer é a de hardware e software. O hardware é a parte física, o corpo, a parte que você toca. Já o software é a parte intangível do computador, como se fosse a alma. É o que nos interliga e faz funcionar o hardware. São conceitos interligados, sem um não existiria o outro. Como hardware, posso citar o CPU, o monitor, mouse, fios e os cabos, teclados e impressoras. Como software, temos os programas operacionais, sistemas operacionais, aplicativos. Entre eles podemos citar o Windows, o Word, o Office, o Linux, entre outros. Podemos também subdividir o hardware em dispositivos de entrada e de saída. Os de entrada permitem que o usuário faça a inserção de dados no computador. Temos o teclado, mouse, scanner, mesas digitalizadoras, canetas, webcams, etc. Os dispositivos de saída devolverão ao usuário o resultado do processamento. Temos os monitores, impressora, caixa de som, projetores, fones de ouvido. E alguns dispositivos podem ser de entrada e de saída ao mesmo tempo. Por exemplo, os roteadores, CDs, DVDs, dispositivos de vídeo, tablets, gravadores de DVD, etc. A tecnologia e os dispositivos conectados à internet estão presentes por todos os lados, fazendo parte do nosso dia a dia. Das redes sociais ao e-mail, smartphones, programas que integram setores, pessoas, reuniões online, entre outros. Quanto mais conectada a estrutura, mais ela poderá ser alvo de ataques de cybercriminosos. Assim, é papel dos administradores e do setor de informática criar métodos e procedimentos que busquem identificar e eliminar as vulnerabilidades das informações e dos espaços físicos.
Para pincelar um pouco de dicas sobre cibersegurança, gostaria de fazer algumas observações. A primeira e a mais importante: use software original. A economia de não se pagar por um programa original, como Windows, Office ou um antivírus, e optar por programas com crack, sem ads ou liberados, abre brechas de sistemas em seu computador e em sua rede para acessos não autorizados. Segundo, faça atualização de seus programas. Programas atualizados possuem proteção para as mais recentes formas de ataque, além de terem passado por revisão e terem bugs e falhas de segurança corrigidas. Terceiro, monitore sua rede. Defina que aplicações e que programas poderão ser acessados a partir da sua rede. Mantenha seu firewall e seu antivírus ativo e atualizado. Com isso, você garante padronização no ambiente e que tudo executado na rede seja homologado pela empresa. Tenha cuidado com antivírus gratuitos. Eles são bons e perigosos para usuários domésticos, mas inaceitáveis em ambientes corporativos. Quarto, cuidado com as senhas. Crie senhas complexas para todos os serviços. Exija no mínimo 8 caracteres, misturando-se maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números. Não importa o quanto seu sistema de segurança for avançado, eduque seus colaboradores. Quinta dica: controle o acesso aos seus computadores e principalmente aos seus servidores. Criminosos não podem, em hipótese alguma, terem acesso físico aos seus servidores. Eles devem estar trancados, geralmente dentro de um rack fechado com chave, em uma sala monitorada por câmeras. Não permita que estranhos acessem suas máquinas. E pode parecer estranho falarmos de backup quando o assunto é segurança, mas o backup, a cópia de segurança das informações dos sistemas de uma empresa, é sim importante se a empresa cria uma política de segurança. As tecnologias de backup evoluíram. Podemos atualmente realizar backup automaticamente e manter nossos arquivos em uma nuvem, garantindo a cópia, o teste e a restauração mais rapidamente, principalmente em caso de sequestro da rede e da exigência e cobrança de valores para que a rede seja devolvida, e principalmente os dados. Agora que entendemos os conceitos básicos, passamos por uma pequena revisão de alguns termos e pelo conteúdo do caderno didático, vamos a algumas explicações mais técnicas. O planejamento financeiro é um dos primeiros passos para que os gestores idealizem um negócio. Afinal, não dá para sobreviver sem dinheiro em caixa e a empresa precisa de fôlego para alcançar seus objetivos. Então, por onde vamos começar? Esta parte é o que iremos descobrir agora. Um planejamento financeiro é parte do plano de negócios de uma empresa. Será esse o documento a apontar as diretrizes para que a ideia se torne rentável, estabelecendo as ferramentas de controle para garantir a saúde do caixa e o cumprimento das propostas para curto, médio e longo prazo. Um dos processos mais simples, composto de 4 etapas, que são cíclicas, ou seja, se repetem na mesma ordem, é o ciclo PDCA. Com a padronização das tarefas, a cada repetição aumenta-se a sua confiabilidade e segurança na execução. Apresentarei o ciclo PDCA, pois o considero mais simples e mais eficiente, mas existem outros, como a análise SWOT ou a metodologia 5W2H. A SWOT analisa pontos fortes e fracos da empresa, e a 5W2H responde a 7 perguntas que guiarão a análise da empresa. Mas vamos ao PDCA. Plan, Do, Check, Act. Planejar, executar, monitorar e controlar. Como falei, o ciclo PDCA é composto de 4 etapas, identificada a partir da sua letra inicial em inglês. P de Plan, que significa planejar. D de Do, que significa fazer. C, Check, checar. E A de Action, que significa agir. Mas não se engane pensando que por estarmos falando de planejamento, a aplicação limita-se à letra P, a primeira do ciclo.
Ao observar o diagrama da imagem, que marca a metodologia de planejamento, fica mais claro como todas as etapas são úteis para a construção de uma estratégia empresarial. A primeira letra de nossa metodologia de planejamento é o P, do verbo plan em inglês e planejar em português. O sucesso de seu planejamento estratégico, aquilo que você pensou para o futuro da empresa, exige resultados positivos no caixa. Mas como alcançá-los? A implantação de meios de controle financeiro é decisiva. Como assistente financeiro, você precisa auxiliar a empresa a determinadas tarefas na sua rotina, tais como realizar o fluxo de caixa, a conciliação bancária, pagar contas, verificar recebimentos e gerar relatórios. Se você não entende essas rotinas financeiras, por favor, assista ao webinário desta disciplina, também de minha responsabilidade. O planejamento deixa o gestor preparado para lidar com cenários diversos, antecipando-se a imprevistos. Para ser mais claro, planejar em ambiente empresarial é encerrar o ano no azul, pagar as contas em dia, aumentar sempre o faturamento, dobrar o número de clientes, pensar em abrir filiais, lançar sempre novos produtos no mercado, elevar a participação da empresa no mercado e quitar empréstimos, evitando contratar novos. Nem sempre a administração financeira é um caminho fácil. É por isso que a etapa de execução, nosso D do método, traduzido como fazer em português, começa pelo treinamento e qualificação. Se a empresa tem uma equipe financeira, deve envolvê-la no projeto e não abraçar tudo sozinho, pois há ações. O controle de estoque, por exemplo, precisa obrigatoriamente conversar com a área de vendas para que nenhuma falha alcance o cliente. Conforme as melhorias forem implementadas aos processos internos, é essencial que o gestor observe como as ações e as pessoas responsáveis por elas se comportam. Você planejou ter lucro no mês? Faturou bem? Gastou mais do que o previsto? Este tipo de situação vai se repetir até que seus controles estejam bem ajustados, próximos da perfeição. É por isso que tudo precisa ser registrado. Refletir e enfrentar a causa é uma das características mais marcantes do ciclo PDCA. É nesta etapa que o gestor irá definir se mantém ou corrige o que foi planejado. A ordem no PDCA não é aguardar o encerramento da etapa anterior, mas começar a análise assim que os primeiros resultados práticos do seu planejamento financeiro apareceram, comparando entre o que foi previsto e o realizado. Se uma previsão de lucro se transformou em prejuízo, o que houve de errado? Perceba que encontrar a falha é imprescindível para contornar o problema. Olhe para tudo que foi feito até aqui em seu planejamento. Os resultados estão dentro do esperado? Nesta etapa, você encontra as respostas e, no próximo passo, as ações para afirmação ou correção de rumos. Nosso quarto passo. No que o agir do PDCA se diferencia do fazer. É nesta etapa que seu roteiro será aperfeiçoado, descobrindo efetivamente como fazer um planejamento financeiro de uma empresa para crescer de verdade. Você estabeleceu conquistar novos clientes, aumentar seu faturamento? Como tem se saído? Quais modificações seu plano precisa para se tornar mais eficaz? Alguns ajustes podem ser preventivos, tendo como objetivo evitar algum erro que possa comprometer a execução, ou podem promover mudanças corretivas, reparando falhas que já afetam os resultados. O exercício contínuo do ciclo PDCA para o planejamento financeiro permite que, a cada nova etapa desenvolvida, menos erros o empreendedor cometa e fique mais próximo de atingir as suas metas. Outro conceito importante é o planejamento orçamentário. Em contabilidade, o orçamento é a parte de um plano estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para uma determinada administração em um determinado período de tempo. Em termos gerais, aplicamos o orçamento
tanto no setor governamental quanto no setor privado, pessoa jurídica ou física. Em administração, o orçamento tem como objetivo identificar os componentes do planejamento financeiro com a utilização de um sistema orçamentário, entendido como um plano abrangendo todo o conjunto das operações anuais de uma empresa através da formalização do desempenho dessas funções administrativas gerais. O verbo orçar tem várias acepções. Pode ser concebido como avaliar, calcular, estimar, computar, fazer aproximação, equivaler, ombrear, etc. Pode ainda ser definido como esforço para chegar, atingir. Desta forma, o termo orçamento pode ser entendido como um conjunto de medidas que visam atender à execução de metas e objetivos fixados por políticas empresariais, que devem ser implementadas pela administração da empresa. O planejamento, implantação, acompanhamento e controle do orçamento é uma das tantas novas funções assumidas pelo setor contábil das empresas. Sendo uma expressão quantitativa de um plano de ação futuro da administração para um determinado período, o processo de orçamento é, também, um meio pelo qual a empresa pode viabilizar as decisões e estratégias oriundas do planejamento, através da estimativa de receita e de despesa. A relação entre o orçamento previsto e o realizado é a essência da gestão orçamentária nas empresas, e por isso erros não podem ser tolerados. Gerir o orçamento é um instrumento poderoso e a análise entre o orçamento previsto e o realizado é muito importante. O orçamento previsto é uma prévia das receitas e despesas que permite aos gestores analisar a viabilidade de projetos e tomar decisões pautadas em dados concretos, minimizando os erros. O orçamento realizado é a efetivação de tudo que foi orçado, ou seja, à medida que o tempo estimado para a conclusão de um processo vai passando, os valores são computados e relacionados às previsões. E você sabe o que é uma instituição financeira? Esse conceito é bastante importante para quem dará seus primeiros passos no universo dos investimentos. Acessar o mundo de aplicações está ao alcance de um número cada vez maior de pessoas. Consequentemente, diversas instituições tentam chamar a atenção dos clientes para os benefícios de acessar alternativas com maior rentabilidade, assim como também ter acesso a novos financiamentos e recursos. Essa intermediação entre o cliente e o mercado se dá por meio de uma instituição financeira. Para o consumidor comum, normalmente, instituição financeira é sinônimo de um banco comercial, aquele no qual normalmente se mantém uma conta corrente. O que poucos sabem é que o banco comercial é apenas um dos tipos de instituições financeiras que existem no mercado. Bancos de investimentos, financeiras, corretoras de valores, distribuidoras de valores mobiliários, bancos múltiplos e bancos diversos também são considerados instituições financeiras, apesar de muitos pensarem de ter a mesma função, contam com objetivos e funções diferenciadas. De forma geral, uma instituição financeira é aquela que faz o papel de intermediário entre o cliente e algum tipo de serviço no mercado financeiro, como a realização de algum investimento, empréstimo, financiamento, entre outros serviços. Entre as instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, encontram-se bancos de investimentos. Diferentemente dos bancos comerciais, os bancos de investimento captam recursos por meio de depósitos a prazo, como CDBs e LCIs. Os bancos comerciais é o tipo mais conhecido de instituição financeira. Eles podem ser privados ou públicos, quando o Estado é sócio majoritário. É por meio do banco comercial que grande parte da população tem acesso aos serviços bancários e realiza suas movimentações financeiras no dia a dia. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos e têm por objetivo principal apoiar com recursos o financiamento de programas e projetos que promovam o desenvolvimento social e econômico da população. Em outras palavras, são bancos que apoiam projetos que promovam a geração de empregos e a redução da desigualdade.
No Brasil, os bancos de desenvolvimento estão nos estados e também sob o controle do governo federal. No caso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Bancos múltiplos. Já os bancos múltiplos são instituições financeiras do setor privado ou público e têm atuação em diversos segmentos do mercado. Eles podem atuar como banco comercial, de investimento, no arrendamento mercantil e crédito, além de financiamentos e investimentos. Por ser chamado de banco múltiplo, a instituição deve ter atuação em pelo menos 2 segmentos. E temos ainda no Brasil as financeiras, corretoras de valores, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, cooperativas de crédito, instituições de microcrédito, companhias hipotecárias e a Caixa Econômica Federal, que é vinculada ao governo federal e libera recursos nas áreas habitacional, educação, assistência social, esportes e é responsável pelo recolhimento e aplicação dos recursos do FGTS, entre outros. E você sabe o que é uma aplicação financeira? Sabe investir de forma consciente? No primeiro momento, devemos ressaltar a importância de se manter sempre uma reserva financeira. Mas não basta alcançar um certo número de recursos e deixar o dinheiro parado. Assim como economizar parte do orçamento exige dedicação, escolher as melhores aplicações financeiras também demanda tempo, atenção e investimento. A boa notícia para o investidor é que existem muitas alternativas de aplicação financeira para auxiliar o interessado a alcançar os seus objetivos. Explicando tecnicamente, em uma aplicação financeira, o interessado compra um ativo ou um título oferecido por uma instituição com o objetivo de obter uma remuneração para os recursos aplicados. Atualmente, existem inúmeros tipos de aplicação financeira, com variações no tipo de rendimento, vencimento e liquidez. As opções podem ser mais seguras, como, por exemplo, algumas modalidades de renda fixa, ou que visem maior rentabilidade e risco, como no mercado variável. Apesar de ser um assunto vasto e diariamente atualizado, gostaria de dar algumas pinceladas sobre investimentos. Espero que vocês gostem. O Tesouro Direto, criado há 15 anos, é um dos investimentos mais seguros do mercado. Quem garante a remuneração dos títulos é o Tesouro Nacional, o governo do país. Uma das grandes vantagens é o baixo risco para o investidor, além da facilidade de aplicação, uma vez que os títulos podem ser adquiridos por valores a partir de R$30. Assim como outras aplicações, os títulos podem ser pré-fixados, pós-fixados e híbridos. Os pré-fixados, também conhecidos como letras do Tesouro Nacional, têm fixado a sua remuneração no momento da contratação. Eles são recomendados para quem não precisará utilizar os recursos economizados no curto prazo. Os pós-fixados são conhecidos hoje como Tesouro Selic. Eles remuneram a partir da taxa básica de juros, a taxa Selic. É uma boa aplicação para quem busca baixo risco e retornos ligados ao motor básico da renda fixa. Já como híbridos, temos índices que remuneram pela inflação e pelo IPCA. São bastante interessantes a longo prazo para quem quer se blindar da inflação. Certificado de Depósito Bancário, o CDB. Outro tipo de aplicação muito popular entre as pessoas que visam investimentos. De baixo risco, apresentam rendimentos maiores que o da caderneta de poupança. O CDB tem remuneração variável de acordo com o banco escolhido. LCI e LCA. A letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio são títulos de renda fixa criados para apoiar o crédito imobiliário e o agronegócio no Brasil. Similares ao CDB, são emitidos pelos bancos para captar recursos para destinar a empréstimos e contam com isenção de imposto de renda para pessoas físicas. COI, Certificado de Operações Estruturadas. Saindo dos investimentos tradicionais de renda fixas, o COI pode ser uma alternativa ao investidor. Regulamentado em 2013, envolve renda fixa e variável. Existem duas formas de aplicação: com capital protegido, onde há garantia da devolução do valor inicial, ou com capital em risco, sem a garantia.
Outro método de investir também é fazer aporte em um fundo de investimentos. Em palavras simples, um fundo de investimento reúne os valores destinados por diversas pessoas e que contratam um gestor que, a partir da aplicação do dinheiro em modalidades do mercado financeiro, busca uma maior remuneração. Cada investidor possui uma ou mais partes do fundo, chamada de cotas, que segue uma série de normas para obtenção da remuneração. E para quem almeja um retorno no longo prazo, com rentabilidade maior do que a caderneta de poupança, os planos de previdência privada são grandes opções. São duas modalidades de previdência privada: o Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, e a Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL. Ambos são o diferencial das demais aplicações em renda fixa por unir benefícios de um investimento financeiro com algumas vantagens fiscais asseguradas por lei para aplicações de longo prazo. O PGBL é indicado para quem tem renda tributável e declara imposto de renda. Já o FGBL é indicado para quem declara imposto de renda no formulário simplificado. Elas são recomendadas para investimentos a longo prazo, pois possuem tributação alta e não contam com liquidez diária. Nesta parte final da videoaula, gostaria de falar um pouco sobre as nossas atividades de avaliação. Tivemos 2 fóruns em momentos diferentes de disciplina e uma atividade avaliatória, além de algumas avaliações online. No fórum 1, eu questionei sobre a evasão fiscal e elisão fiscal. Poderíamos ainda ter incluído o termo elusão fiscal, mas ficou para a curiosidade de vocês, caso queiram pesquisar a palavra no Google. Bom, evasão fiscal é a prática criminosa, ou seja, proibida por lei, de simular, fraudar ou sonegar para se escapar do pagamento de tributos. Tal prática é considerada crime contra a ordem tributária e contra as leis de consumo, Lei 8.137 de 1990. Como exemplo, temos um gestor que não declara as vendas reais efetuadas para não elevar o valor de seu imposto, seja para sonegar ou para não ultrapassar o limite tributário. Já a elisão fiscal é uma prática aliada das empresas para diminuírem a sua carga tributária em seu orçamento. São, neste caso, manobras permitidas pela lei para garantir benefícios fiscais e a redução de tributos. Por exemplo, empresas que mudam de endereço, de cidade, para recolherem menos ISS-QN ou de estado para pagarem menos ICMS. Outro exemplo clássico são empresas que, em acordo com a administração pública, se instalam em determinadas áreas que são concedidas isenções de tributos, descontos ou que aliviam sua carga tributária através de benefícios fiscais. Já no Fórum 2, eu solicitei que vocês escolhessem uma das 4 teorias administrativas apresentadas. Além de fazer um breve relatório sobre a teoria escolhida, vocês deveriam dar exemplos de empresas que adotam tais teorias ou fazer uma crítica velada às mesmas. Lendo suas respostas, nos diversos municípios em que residem, pude ver o quanto as respostas foram elucidadoras e criativas, todas escritas de maneira bem simples. Caso vocês não tenham lido e comentado as respostas de seus colegas, sugiro que o façam. Existem textos maravilhosos e explicações excelentes que merecem ser lidos. Mas vamos às explicações simplificadas minhas de cada teoria. Frederick Taylor, americano, nasceu em 1856, é considerado o pai da administração. Iniciou sua carreira como operário, engenheiro e ocupou altos cargos em empresas americanas. Como tinha muita experiência na linha de produção, foi um dos primeiros a destacar a necessidade de racionalizar o tempo e a divisão do trabalho para aumentar a eficiência. Sua grande contribuição reside nas diretrizes que fixou para a racionalização do trabalho industrial e na divisão da autoridade e supervisão ao nível de linha, autoridade vertical. Como pontos importantes, temos o uso dos princípios em substituição à experimentação, regras básicas para a divisão do trabalho em diferentes etapas,
divisão da autoridade e responsabilidade, distinguindo as tarefas de planejamento e direção, assim como treinamento e seleção do trabalhador e articulação da atuação dos trabalhadores com a supervisão e administração. Henri Fayol nasceu na França em 1841 e criou a teoria mais global da ação administrativa. Fayol elaborou 14 princípios administrativos: unidade de comando, subordinação do interesse individual ao coletivo, salário justo, cadeias hierárquicas, ordenação humana e material, equidade, estabilidade, incentivo ao dinamismo, iniciativa em todos os escalões e cooperação, estimulando o espírito de equipe. Henry Ford, respeitado industrial do automobilismo no início do século XX, a empresa criada por ele ainda hoje é uma multinacional respeitada por todos. Ao contrário de Fayol, Ford se ocupou do sistema de produção empresarial como um todo, visando a sua maior eficiência. Ford introduziu conceitos modernos de produção em série e de linhas de montagem, concebendo um ritmo de trabalho em cadeia para poupar tempo e custos. Elton Mayo, em meados do século XX, escreveu a Teoria das Relações Humanas. Esta obra aborda o esmagamento do homem pelo desenfreado desenvolvimento da civilização industrializada. Mayo salienta que, enquanto a eficiência material aumentou poderosamente nos últimos 200 anos, a capacidade humana para o trabalho coletivo não manteve o mesmo ritmo de desenvolvimento. Os métodos de trabalho tendem todos para a eficiência, nenhum para a cooperação. Mayo defende que o trabalho é uma atividade tipicamente grupal. O nível de produção é mais influenciado pelas normas do grupo do que pelos materiais ou pelos salários. Os empregados reagem como um grupo social. A pessoa humana é motivada pela necessidade de estar junto, de ser reconhecida. Para Mayo, o conflito social deve ser evitado a todo custo através de uma administração humanizada, que faça um tratamento preventivo e profilático. O conflito é uma chaga social. A cooperação é o bem-estar social. Na nossa atividade avaliatória, foi pedido que vocês fizessem um pequeno plano de carreira, uma análise de seu estado atual como profissional e seu planejamento para o futuro. Você já parou para pensar como estará a vida profissional daqui a 5, 10 ou 30 anos? Se sim, então você já deu seus primeiros passos para a criação de um plano de carreira. Se não, está na hora de começar a pensar. Existem 2 tipos de planos de carreira: aquele que você desenvolve para você mesmo e aquele que as empresas oferecem para os funcionários. O primeiro tipo, aquele que você desenvolve para si mesmo, vem se tornando essencial para uma vida profissional de sucesso. Um plano de carreira nada mais é do que um conjunto de caminhos e metas bem definidos que servem como um guia de crescimento profissional. Dentre as dezenas ou centenas de habilidades que vocês poderiam incluir em seus planos de carreira, eu escolhi 7 dicas para crescer na profissão. Poderiam ser outras escolhas. Talvez vocês, quando estivessem pensando ou respondendo à atividade avaliativa, vocês chegassem a outras conclusões ou talvez escolhessem outras habilidades. Mas dentre estas, eu marquei 7 habilidades que considerei mais importantes e gostaria de falar para vocês um pouco sobre cada uma delas. A primeira é ter domínio das ferramentas de trabalho. Entre as atribuições do assistente financeiro está a necessidade de conhecer profundamente as principais ferramentas utilizadas em sua área de atuação. O domínio de softwares como Excel e outros programas é tão elementar como feijão com arroz. Conhecer novas ferramentas para a geração de relatórios financeiros e comunicar-se com clareza são importantes pontos para se tomar decisões certeiras. Segunda, entenda as teorias administrativas e como elas subsidiarão seu trabalho. Na nossa profissão, os números são reveladores. Não é à toa que grandes projetos podem surgir a partir de grandes relatórios.
E é importantíssimo relacionar os dados às estratégias, os objetivos e a gestão empresarial, de modo a garantir um trabalho que gere resultados altamente positivos e eficientes. Assuma riscos. Por mais difícil que seja sair da nossa zona de conforto, se você busca como crescer na carreira, terá de propor soluções que podem ou não dar certo. A recomendação é analisar objetivamente e racionalmente a situação para evitar equívocos que possam prejudicar sua carreira e reputação. Item 4. Antecipe mudanças. Mais do que entregar relatórios e soluções, faz parte antecipar cenários que ainda estão por vir. Para tanto, é imprescindível estar bem informado. Conheça a realidade da empresa, observe os fatores externos, conheça as regulações governamentais e saiba as estratégias dos concorrentes. 5. Receba feedbacks para melhorar seu desenvolvimento. A importância do feedback contínuo ou estruturado no mundo corporativo é indiscutível. Além de corrigir possíveis falhas na execução de tarefas ou mesmo de postura e comportamento, ouvir o que um líder, um colega ou um cliente tem a dizer a respeito do seu trabalho é uma maneira importante para a busca de uma performance cada vez melhor. Uma das características inerentes ao profissional bem-sucedido é a necessidade incansável de aperfeiçoar seus métodos de trabalho para o alcance de excelentes resultados. Número 6. Fique de olho na reputação. Não se trata de se preocupar com o que as pessoas pensam sobre você. Tampouco acreditar que, para se dar bem, é preciso agradar a todos dentro do universo empresarial. Todavia, a percepção que as pessoas têm a seu respeito importa, especialmente se o seu objetivo é galgar posições na carreira. Por isso, é fundamental estar certo que você está sendo percebido da forma que realmente é. Um olhar equivocado acerca da sua imagem pode resultar em oportunidades perdidas. Portanto, tenha cuidado com a sua reputação profissional. Item 7 e último da minha seleção de habilidades. Tenha domínio de um segundo idioma. Sou graduado também em língua inglesa e esta habilidade foi por mim escolhida a dedo. Se você trabalha em empresa nacional ou multinacional que faz negócio com diferentes países, sabe muito bem a importância de falar um segundo idioma. Investir no conhecimento de línguas pode, inclusive, ser considerado diferencial em determinadas companhias. O inglês é o idioma mais difundido internacionalmente e o mais importante para os brasileiros. Pela importância histórica e econômica dos países de língua inglesa, o idioma é utilizado no mundo dos negócios e em organizações internacionais. Já o espanhol é falado por quase todos os nossos vizinhos da América Latina. E é esse o grupo de países com quem mais desenvolvemos comércio. Saber falar espanhol abre oportunidade para negócios e empregos em mais de 20 países no mundo todo. A China é, já há quase 10 anos, o principal parceiro comercial do Brasil. Assim, aprender mandarim é um diferencial competitivo de poucos, já que o nível de inglês na China não é elevado. Sobre o alemão, a Alemanha é o quarto mais importante parceiro comercial do Brasil e, por isso, consideramos o alemão como o quarto idioma mais importante. As oportunidades na zona do euro são muitas, com uma economia sólida e um país referência em tecnologia. Já o francês é o idioma oficial da França e de outros 30 países, principalmente os localizados na África. As multinacionais francesas estão espalhadas pelo mundo. Falar francês é um diferencial para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso e abre acesso a muitos brasileiros que desejam morar no exterior. Logo, um assistente financeiro que busca crescer na carreira deve considerar aprender um ou mais idiomas estrangeiros, caso fale apenas o português. E encerrando esta aula especial, gostaria de passar um vídeo motivacional, de autoria de Davidson Pedrosa, disponível no seu canal do YouTube, com mais de 90 milhões de acessos, foi por mim usado como finalização de algumas aulas da saudade.
O vídeo nos diz que sempre devemos retornar aos momentos de criança, quando o mundo está para ser descoberto, quando tudo é desconhecido, e perguntarmos a nós mesmos o que você quer ser quando crescer. Um abraço e muito obrigado. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela que transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita, e por que não, viajar pelo espaço. Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo, comecei do zero, fiz tudo, e tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquirir. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivi. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai trazer nenhum resultado inovador. Não lamente as suas coisas. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro. Ame o próximo na mesma proporção que se. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. Enquanto tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta.
Não. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, professor. Professor? Professor Rodrigo? Boa noite, Luciene. Tudo bom? Boa noite, tudo jóia. Nós temos aqui algumas perguntas. Uhum. Tem aqui Pode a passar pergunta... para... Temos aqui a pergunta da Ana Rosa. A Ana Rosa me fez duas perguntas. Uma sobre o fluxo de caixa com relação às vendas a prazo e uma sobre o uso de planilhas no mesmo assunto do fluxo de caixa. Bom, Ana, o fluxo de caixa é uma ferramenta de planejamento, tá? Então, no fluxo de caixa, a pessoa vai anotar as entradas e as saídas do seu negócio. Essa anotação, aí eu já vou juntar as duas respostas numa só. O que seria correto, como seria correto você fazer essa anotação? O correto mesmo é você fazer o fluxo de caixa. Pode ser numa planilha do Excel, pode ser um aplicativo especial, esse aplicativo pode ser gratuito ou pago, tá? Pode ser uma planilha que você mesmo criou ou uma planilha template, que na internet você acha muitas, são modelinhos prontos para você fazer isso, tá? Ou você pode usar simplesmente um caderno, ou você entrar na internet e buscar alguns balancetes, modelos de razonetes, de balancetes, imprimir, fazer pastinhas e colocar. O fluxo de caixa ele é uma ferramenta de entrada e de saída que você anota o que você tem hoje, o que você tem no mês e o que você vai ter daqui 6 meses, daqui 1 ano no seu caixa. Então, as contas a pagar ou as vendas a prazo que você faz, você vai anotá-las no campo direcionado para determinado mês. Esse mês pode ser daqui 1 mês, ou 2, ou 3, ou essa conta pode ser paga daqui 1 ano ou 2, no caso, por exemplo, de uma máquina, de um financiamento bancário, alguma coisa assim, tá? Luciane, você tem que desligar o áudio do seu YouTube, senão vai te atrapalhar. Ah, tá, joia. Porque senão dá um atraso gigante no som. Realmente. Tem mais uma pergunta aqui. Tem a pergunta da Bênia. A Bênia pergunta como funciona o CDB e qualquer pessoa pode fazer? Bom, Bênia, o CDB ele é um título bancário que a pessoa vai comprar e vai fazer. Quem é que pode investir? Qualquer investidor. E o investidor é uma pessoa acima de 18 anos que tenha CPF regular, tá? Então, essa pessoa vai procurar um banco porque esse CDB ele é um título que é vendido pelo banco e a pessoa vai fazer um crédito inicial e esse crédito pode ser de um valor muito mais alto. Vamos dizer que você venda uma casa e queira fazer um aporte inicial muito alto, por exemplo, colocar lá R$1.150.000 lá de aporte inicial e deixar esse dinheiro rendendo, tá? Ou você pode fazer um aporte inicial, por exemplo, de R$2.000 e fazer aportes mensais de R$200, tá? Por que o CDB é interessante? Porque geralmente, na maioria das vezes, ele gera, a remuneração é o dobro da inflação. Então, é muito bom para quem está querendo guardar dinheiro, fazer uma poupancinha, mas queira fugir das perdas da inflação durante o mês. Geralmente, o valor inicial e os aportes variam de banco para banco. Na média, os aportes mensais estão na faixa de R$200 a R$2.000. Então, você pode todos os meses fazer depósito de 200 e esse dinheiro vai rendendo a longo prazo. O CDB, ele tem um prazo fixo, então você tem que fazer esse resgate em, por exemplo, 5 anos, em 60 meses, em 84 meses, mas em determinado momento esse CDB vai terminar e você vai fazer a retirada desse valor. Tem mais uma dúvida aqui, professor. Pode falar, Luciano.
do Lucas. O Lucas diz que leu sobre a ilusão, mas não ficou claro. Se puder responder com alguns exemplos. Uhum. Bom, Lucas, a elisão fiscal, vamos começar pelos dois primeiros que eu já falei e aí a gente continua no outro. A elisão fiscal é quando a empresa usa de manobras jurídicas legais para pagar menos imposto. Então, pronto. A evasão fiscal é quando a empresa deixa de declarar alguma coisa com o intuito também de pagar menos imposto. Eu não falei no vídeo sobre a elusão fiscal. A elusão fiscal é um tipo de fraude, naquela que as pessoas simulam algum negócio para ocultar ou para pagar menos imposto. Por exemplo, seu pai quer te vender uma casa, tá? O imposto para a venda é maior do que o imposto para a doação entre parentes. Então, seu pai, ele recebe o dinheiro de você, mas vocês vão simular um negócio de doação. Ele te faz um documento doando a casa. A doação entre parentes, ele tem imposto, mas é menor do que o imposto de venda de imóveis. Então, isso é uma elusão fiscal, tá? É quando a pessoa simula um outro tipo de negócio para economizar em determinados impostos. Um outro exemplo, por exemplo, é quando duas pessoas querem negociar um imóvel muito caro e eles preferem fazer uma sociedade para isso, tá? Então, eu tenho um prédio de apartamentos que eu quero vender para outra pessoa, mas eu não posso, eu não posso, por exemplo, pagar o imposto desse prédio todo. Então, eu faço uma sociedade com outra pessoa, aí esse imóvel fica sendo nosso, e em determinado momento eu saio da sociedade, deixando o imóvel dentro da empresa. Então, automaticamente eu transfiro a posse que era minha para outra pessoa, não pagando, às vezes, nenhum ou menos imposto do que isso. Professor, acho que as dúvidas aqui já foram sanadas, né? Tem só uma da Elisa, que eu queria responder só porque ficou legalzinho. Estava lá no início, foi uma das primeiras lá. Ela me pergunta qual a diferença, quais são as contas a pagar no ativo circulante. O ativo e o passivo são as receitas e as despesas. Então, é aquilo que você tem para receber, é ativo, que você tem a pagar é passivo, tá? O ativo e o passivo circulante é aquele que é definido para o prazo de 1 ano. Então, um ciclo operacional ou um ciclo operacional da empresa, tá? Geralmente, quando o ciclo é pequeno, por exemplo, a empresa ela compra e vende mercadorias dentro de um ciclo, por exemplo, de 1 mês ou 2, então, automaticamente, ela vai cumprir o ano fiscal. Então, o ativo circulante são todas as receitas que você tem a receber em até 1 ano. O ativo não circulante é após 1 ano, são as despesas, as receitas a longo prazo. Então, quando você me perguntou assim, o que são contas a pagar no passivo circulante, as contas a pagar no passivo circulante são aquelas que estão devidas pela empresa e devem ser pagas em até 1 ano dentro do ano fiscal. São as mercadorias, matéria-prima, imposto, as despesas, empréstimos e outras coisas. Tem aqui uma dúvida do Felipe. Ele está perguntando sobre o patrimônio líquido. Patrimônio é igual ativo menos passivo? O patrimônio líquido, o patrimônio da empresa é tudo que ela possui, menos tudo que ela deve, tá? Então, quando eu coloquei no slide, tem um dos slides da web aula, que eu falo assim, que o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo, e no ativo você tem todos os bens e direitos, e no passivo você tem todas as despesas ou obrigações, tá? Então, quando o patrimônio líquido de uma empresa é tudo aquilo que ela tem de patrimônio e tudo aquilo que ela tem a receber, menos tudo aquilo que ela deve, tá? Se esse patrimônio for positivo, ou seja, ela tiver mais a receber e mais patrimônio do que ela deve, esse patrimônio líquido, ele dá uma situação favorável. Então, a empresa está no azul. Ela pode ser nula quando eles são iguais e ela pode ser negativa quando a empresa deve mais do que ela tem de patrimônio.
quando ela deve mais do que ela tem de patrimônio, a gente entra num estado de liquidez negativa, ou seja, que mesmo que ela feche, ela venda tudo que ela tem, ela não vai conseguir pagar todas as despesas que ela tem orçadas e que ela é devida nesse período. Tem aqui, é o Lucas, professor. Ele está dizendo o seguinte: ao fim do webinário, se houver tempo hábil, gostaria que o professor fizesse uma breve análise econômica do país com possíveis previsões futuras. Bom, Lucas, eu não gostaria de falar sobre isso porque eu não sou economista. Alguns professores meus adorariam falar sobre isso, tá? Mas essa crise agora que a gente está vendo, a crise econômica relacionada à Covid-19, é algo que nossa geração nunca viveu, tá? A última grande crise causada por um vírus foi a crise da gripe espanhola, que correu o mundo em alguns meses, mas naquela época a economia era menos globalizada e os países eram mais fechados, tá bom? Então, assim, eu gostaria que se procurasse alguns vídeos mais atualizados de economistas mesmos que gostariam de falar da crise econômica, só que pense sempre o seguinte, acho que eu vou tentar entender o porquê de sua pergunta, tá? Em meio a toda crise, só se sobressai quem faz uma análise de onde você mora e aproveita as oportunidades. Então, quando os países estão em crise, os negócios estão falidos, é hora da gente inovar e empreender, tá? Então, se você está querendo, assim, uma desculpa, uma motivação para você começar uma coisa, faça uma pesquisa de campo, procure o Sebrae da sua cidade, eles têm consultoria gratuita, eles têm modelos de negócio já prontos, então eles podem te dar uma noção, assim, do que você pode fazer, o que você deve fazer e como você pode começar gratuitamente, tá bom? E se você quer empreender, a hora é agora, tá? É a hora, porque quando a gente começar a retomada econômica, que já está começando, mas quando a gente começar a retomada econômica, quem já começou agora já vai sair na frente de quem vai entrar no mercado daqui 6 meses ou daqui 1 ano, tá? E a pergunta da Madalena aí, eu gostaria que ela procurasse um contador, tá bom? Que ela pode fazer a doação, pode, mas há imposto para isso e há determinadas condições para isso, principalmente se não há outros herdeiros. Tá bom? Aí eu gostaria que você procurasse uma pessoa da área para fazer. Você até tirou a pergunta, mas eu já respondi, tá? Porque existem algumas condições para essa doação em vida ser feita, ela gera imposto, ela gera uma obrigação, eu acho que você fica um tempo, fica uma parte por exemplo, você paga uma multa de tempo para você não poder vender esse imóvel depois, tá? E acaba que você, se você tiver irmãos, isso tem que ser assinado pelos irmãos, talvez, porque seria alguma coisa assim. Eu não tenho certeza quanto aos trâmites dessa área contábil, mas se você der uma pesquisadinha pelo Google lá, doação em vida, você consegue descobrir isso. Beleza? Professor, acho que não tem nenhuma dúvida mais não. Agora é somente elogios, né? O pessoal gostou muito da aula, né? Dizendo excelente aula, ótima aula. Acho que não tem nenhuma mais não, professor. Ok. Felipe, nosso coordenador, Amanda, nossa coordenadora de tutoria e de ensino, Luciene, nossa mediadora, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sei que nós já passamos do horário. Apesar de eu ser professor seus em 2 disciplinas, essa videoaula foi mais do que especial, porque eu gostaria de passar algumas coisas que ficam, e a nossa atividade avaliatória, que falou das habilidades, era para tocar vocês e mexer com vocês com relação às habilidades de um profissional. Apesar de nós termos inúmeras escolas de negócios, inúmeros cursos de faculdade, inúmeros cursos técnicos, a gente tem uma carência de profissionais que querem aprender, que passam à frente do local onde trabalha, e isso é muito importante, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos, tá? E eu espero que vocês aproveitem muito o restante do curso seus e que vocês tenham aproveitado a minha disciplina. Boa noite, gente, e muito, muito obrigado.
Professor, gostaria de agradecer pela excelente aula, muito boa mesmo, né? E por estar conosco nessas duas disciplinas, viu? Muito obrigada. E uma boa noite a todos, pessoal. Obrigada pela participação de todos aí.